Tava pensando aqui, eu poderia escrever aqui, né, tipo, o título do vídeo, bonitinho. Não precisa. Vocês acham que precisa? Para você que ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar o vídeo, que eu vou falar em relação aos perrengues que eu passei, esses são a parte 2. Antes de tudo, eu quero que você me siga nas redes sociais, eu só tenho uma. Então assim, me siga no Instagram, se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, manda uma DM que eu respondo. Antes de começar o vídeo, já se inscreve agora no canal, aperta no botão de se inscrever, já curte esse vídeo. Se você clicou aqui é porque você quer saber sobre os perrengues do intercâmbio, então ó, já deixa seu like porque eu sei que você vai gostar. Porque eu decidi voltar para a Irlanda. Essa parte é o perrengue 2 que eu passei. Eu tava pensando muito se eu falaria ou não, porque é um pouco particular. Mas afinal esse canal é meu, eu conto várias coisas, histórias, por que não compartilhar com vocês? Parte 2 eu vou contar como que foi pós o meu primeiro intercâmbio. Por que primeiro intercâmbio? Porque assim, o primeiro intercâmbio tinha duração de 8 meses e de lá eu ia embora. Aí quando tava pra vencer o meu visto, eu peguei e conversei com a minha tia, que mora na Suíça, e ela me convidou pra passar 2, 3 meses lá. E de lá eu iria pro Brasil, eu não voltaria pra Irlanda. 2 semanas antes de ir pra Suíça, eu conheci a Kawane. Eu conheci a Kawane e tal, a gente começou a sair bastante e tudo mais. Fui pra Suíça. Eu me despedi dela como se eu não fosse mais vê-la, como se eu não fosse voltar mais pra Irlanda. Fui pra Suíça, passou uma semana, passou 2. E eu tava assim, meu Deus, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero voltar pro Brasil, eu não sei, não tô preparada. E na realidade eu realmente não estava, mas como meu visto estava pra vencer, eu não tinha como ficar lá mais, a não ser trabalhar e renovar, porque pra renovar precisava de uma grana. Depois de 2 semanas mais ou menos, eu liguei pra Kawane e falei assim, olha, eu tô voltando. Eu decidi voltar. Eu não tinha um tostão no bolso, nada assim, nada, vezes nada. Simplesmente decidi do nada que eu voltaria pra Irlanda e que eu renovaria o meu visto lá. Aí eu conversei com a minha tia falou que tudo bem. Eu meio que trabalhei na Suíça e recebi um dinheiro pra eu não ir sem dinheiro total pra Irlanda. Levei 300 euros. Cheguei lá na Irlanda, combinado era, eu moraria na mesma casa que a Kawane. A Kawane tava dividindo um apartamento com uma menina e um cara. E essa menina ia sair e eu ficaria no lugar dela. Só que a casa tava no nome de um cara que ele era homofóbico. E aí, quando ele descobriu que nós éramos um casal, ele deu a louca e falou que não queria. O que aconteceu? A gente não tinha pra onde ir. A Kawane trabalhava pra pagar o aluguel dela, que era no centro, consequentemente era mais barato e tudo mais. A gente não tinha pra onde ir. Literalmente, a gente não tinha pra onde ir, a gente tava desesperada. Foi quando uma amiga, Yara, amiga da Kawane, que acabou virando minha amiga, ela ofereceu a casa dela pra gente passar alguns dias até a gente achar alguma coisa. Só que assim, gente, a gente não tinha R$1 no bolso. Foi na época de Halloween. A gente não fez nada no Halloween. Tava todo mundo saindo, todo mundo indo pra balada, porque lá o Halloween é bem forte, todo mundo se fantasiando e tudo mais. A gente não foi porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nem onde morar na realidade. Então a gente ficou praticamente o Halloween todo procurando casa, não achava casa, porque assim, é difícil achar vaga pra casal. E é difícil achar principalmente vaga pra casal homossexual. Aí foi quando surgiu uma vaga de uma casa que ia desocupar inteira. E aí a Monique, que inclusive foi um anjo da guarda na nossa vida, postou lá. Era quartos de casais, choveu de comentários, tipo de uns 80 comentários. E era 1 hora do centro. O Ani viu essa postagem, comentou lá e falou assim, olha, a gente tá indo agora, tá bom? Tá bom. Pra vocês terem noção, a gente não tinha dinheiro pra pegar um ônibus. O que a gente fez? A gente foi andando. Aí a gente andou, tipo, muito, coisa de 1h30, 1h40, pra ir até a casa pra conhecer e eles conhecerem a gente, fazer a entrevista e se gostarem, deixar a gente ficar. A gente foi, chegou lá, a gente conversou, ela era brasileira, a gente conversou e tal, a gente falou que tava desesperado porque a gente não tinha casa. E aí a gente ficou literalmente 5 minutos e foi embora. Então a gente andou 1h40, ficou 5 minutos e foi embora novamente a pé porque a gente não tinha dinheiro. Aí tudo bem, eu super apreensiva, falando, meu Deus, a gente precisa conseguir essa vaga, é a única chance, porque a gente tava de favor na casa de uma amiga. A gente tinha que conseguir de qualquer jeito, independente do valor, porque assim, lá quando você aluga o seu quarto, você tem que pagar o depósito e o aluguel do mês. Então assim, ou seja, a gente tinha que pagar, vamos supor, 600 euros mais o aluguel, que seria mais
600 ou 700 euros. A gente não tinha esse dinheiro, só que assim, a gente precisava da casa e a gente ia dar um jeito de ter esse dinheiro. Cheguei lá na Irlanda, eu fiquei sem trabalho, porque não tinha como, eu tinha que procurar de novo o trabalho. Quando a Monique mandou mensagem falando que gostou da gente e que a casa era nossa. Ótimo, foi emocionante, muito bom. Conseguimos a vaga da casa. Aí a gente se olhou e falou assim, agora o dinheiro. Como que a gente vai ter o dinheiro pro depósito e pro aluguel? A gente não tinha €1. A gente pediu emprestado pro amigo da Kawane, o Júnior. A gente pediu emprestado, foi um outro anjo na nossa vida. Ele emprestou uma grana pra gente. E aí ele emprestou, a gente conseguiu, entramos na casa. Só que assim, a gente não tinha nem dinheiro pra pagar o transfer. Que o transfer é como se fosse um carro que leva a nossa mudança. Foi muito engraçado, gente, foi experiências de intercâmbio. Pegou a bicicleta de Dublin, que é como se fosse aquelas do Itaú aqui, e meio que transportou as nossas coisas da casa que a Kawane morava pra casa que a gente ficou de favor da amiga dela. A gente foi de bicicleta. Aí era um travesseiro aqui na frente, era sacola no guidão. Ai, gente, que péssimo, mas foi uma experiência, né? Tudo bem, conseguimos, pegamos emprestado e foi quando ela ficou desempregada, a Kawane. E aí quando ela ficou desempregada, a gente pensou, fudeu, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que pagar o aluguel do mês que vem, a gente tem que pagar o que a gente tá devendo pro amigo dela. Falou, não sei o que vamos fazer, vamos sentar e chorar. E era assim, era muito complicado. Quando tinha dias que eu acordava e falava, meu, eu não aguento mais, o que eu tô fazendo? Sabe, não aguento, não sei o que eu tô fazendo da minha vida passando por isso. Aí a Kawane vinha e me levantava. E aí vice-versa, com ela a mesma coisa, às vezes ela chorava incansavelmente por tudo que tava acontecendo e eu ia lá e levantava ela. Sempre foi assim, porque acho que se uma não ajudasse a outra, não sei se a gente aguentaria. Eu não aguentaria sozinha aquilo e eu sei que ela também não aguentaria sozinha passar por aquela situação também. Aí foi quando ela ficou desempregada e eu consegui o trabalho. Só que assim, eu sozinha trabalhando não dava pra pagar o aluguel e mais o que a gente tava devendo. Aí ela começou a fazer faxina, começou a fazer vários bicos por aí. Conseguimos pagar o amigo dela e o aluguel. E aí foi nesse perrengue por 4 meses. Foi muito difícil porque quando ela tava trabalhando, eu tava desempregada. Quando ela tava desempregada, eu estava trabalhando e vice-versa. Então assim, foi muito complicado durante 4 meses. Foi sufoco pra pagar o aluguel. Pegava o único centavo que faltava pra pagar o aluguel. Eu lembro que um dia tava faltando €2 pra completar o aluguel e a gente não tinha. A gente começou a caçar nas bolsas, começou a procurar sem parar nas bolsas e não achava. Aí a gente conseguiu achar perdido, assim, sabe? A gente tava desesperada. Depois de 4 meses começou a melhorar a situação. Eu comecei a trabalhar, ela começou a trabalhar. E aí a gente começou a se organizar e foi tudo certinho, foi tudo bem. Mas foram 4 meses de sufoco, foi literalmente. E assim, era coisa da gente ter 10, 15 euros pra fazer o mercado. Era muito pouco. Porque a gente tinha que comprar coisa que rendia. A gente tinha que comprar macarrão, que era o que rendia, tinha que comprar sacos e sacos de batata frita congelada, porque era o que rendia. Então assim, foi muito complicado. A Kawane, ela pegava e fazia mercado. Ela fazia compra de 10 euros virar uma compra enorme. Comprava tudo que eu gostava e mais o que a gente precisava. Não sei como ela fazia isso. Não me perguntem. Só sei que tinha Danone, sucrilhos, um monte de coisa. Ela fazia milagre com 10, 15 euros. Foi uma fase muito complicada. Valeu muito a pena. Foi a época que eu mais amadureci, porque no começo do meu intercâmbio eu não tive muita responsabilidade de trabalhar, eu não tive muita responsabilidade de, ai, tem que pagar conta e tudo mais. Não tive muita, sabe? Eu não liguei muito pra isso. Depois que eu retornei pra Irlanda e eu precisava trabalhar e eu precisava pagar conta, aí foi quando eu acordei pra vida e foi quando eu amadureci absurdos. Eu amadureci horrores, eu fui de menina pra mulher porque eu fui obrigada. Chorei muitas vezes, muitas vezes. E eu sempre, a Kawane tava lá, me ajudando, dando um sacode, falando, vamos lá, vamos, a gente tem que ir, a gente tem que conseguir. Essas, acho que uma segurando a outra, que foi o ponto principal. Apesar de tudo isso que a gente passou, eu não contei muitos detalhes. Eu não acho que eu tive nenhuma coisa que eu passei ali que não serviu de aprendizado, sabe? Nessa época que a gente tinha o dinheiro contadinho, assim, eu cheguei a lavar carro, tava um frio. Eu lembro que eu chorava, gente, eu chorava. Eu tava
Que assim, eu tava na época de renovar visto, eu não tinha dinheiro pra renovar e eu precisava do dinheiro pra renovar. E era uma facada. E aí eu precisei arranjar qualquer trabalho. E eu arranjei um trabalho que pagava bem menos que o mínimo e eu trabalhava 14 horas por dia lavando o carro. Os carros eram gigantes, tava muito frio. E sabe, é aquela lavagem de carro que é de shopping, que você tem que deixar o carro brilhando. Exatamente. Eu e a Kaone, a gente trabalhou lá. Eu lembro que eu chorava, eu entrava, eu sentava do lado do aquecedor, eu chorava incansavelmente, assim, porque eu pensava se eu precisava estar passando por isso, mas eu tinha que estar lá, foi escolha minha e eu tinha que superar. E assim, era complicado, não tinha horário de almoço. Chegava, por exemplo, dava mais ou menos perto da hora do almoço, assim, eles falavam, pode comer. Tudo bem, a gente ia trazer um lanche de casa, um pão de forma. E aí, quando você tava dando a primeira mordida, chegava um carro. Você não ia ficar lá continuando comendo, não. Você ia simplesmente levantar, deixar o seu lanche lá, levantar e ia lavar o carro. Foi uma época muito complicada. Eu acordava de final de semana 5 horas da manhã pra ir do outro lado da cidade pra limpar a casa. Limpar casas de tipo 4 andares. Foi com esses trabalhos que eu consegui pagar o aluguel, arrumar as coisas, tudo certinho. Eu cresci muito. Acho que essa época do meu intercâmbio foi a época que eu cresci mais. Eu aprendi a mais respeitar, a ver mais o próximo, aprendi mais olhar pro próximo de uma forma diferente. Muito bom. Foi muito bom. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei que eu faria. Aprendi muitas coisas e é isso. Mais perrengues, acredito que tenha. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Perrengues parte 3. Se você viu até aqui, o vídeo tá muito grande, me desculpe, mas não tinha como resumir muito. Mas se você viu até aqui, comenta aqui embaixo que você viu até o final. Faz algum comentário que eu quero muito saber, tá bom? Então deixa seu like. Não desanimar, não tô aqui pra desanimar, mas tô aqui pra vocês verem que não é brincadeira. Intercâmbio não é uma coisa fácil. Porque assim, a gente tá na internet, a gente mostra coisa boa. Eu não vou ficar mostrando, vamos tirar uma selfie aqui lavando o carro. Não vou fazer isso. Nem os meus pais saibam 100% do que eu tô falando aqui. Porque é uma coisa assim que eu não via muita necessidade de comentar com ninguém. É complicado, poucas pessoas sabem. Então assim, não tô aqui pra desanimar você a fazer intercâmbio. Não, é só pra vocês entenderem a realidade. Pode ser que aconteça totalmente diferente o seu intercâmbio. Pode ser que da fulana foi totalmente diferente. Pode ser, cada um faz a sua história, cada um segue o seu caminho. Só que as coisas podem acontecer. Eu nunca esperei passar por isso. Eu vejo o meu vídeo toda menininha, inocente, meus primeiros vídeos de intercâmbio, sabe, com várias expectativas, e nenhuma das minhas expectativas foi o que aconteceu. Muitas coisas que foram muito além do que eu imaginava e tudo mais, mas aconteceram coisas que eu nunca pensei que faria. Isso que serve o intercâmbio. Serve pra você amadurecer, pra você crescer, pra você passar por coisas que você nunca passou na sua vida. Uma dica pra você, se você vai fazer intercâmbio, vá aberto a todas as situações da vida. Vá aberto pra abraçar o mundo, pra você, sabe, encarar de frente aquilo. Pensa que não é uma coisa que vai ser pro resto da sua vida. Então, tá servindo de aprendizado. Se tá acontecendo isso, é porque tem que acontecer e é pra você aprender. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você veio até o final, não esquece de comentar aqui. Então, deixa seu like, um beijo e até mais.